Viu, galerinha? Então, olha só, como na aula passada eu corrigi muito rapidamente a questão 8 da página 8, eu quero fazer com mais calma, porque é uma questão famosa aí de aparecer no vestibular, e é importante que tu saiba resolver ela com qualidade. Lembrando que as últimas aulas nós estávamos avançando na ideia da lei de atração das massas, que diz que quaisquer dois corpos de massa Mzão e Mzinho se atraem com uma força que pode ser calculada pela seguinte expressão, chamada de lei de atração das massas de Isaac Newton. Quanto é que vale o G? O Gzinho é 10 metros por quadrado. O Gzão é a constante gravitacional universal? Constante gravitacional universal. Oh, monstro! 6,67 vezes 10 a menos 11. Só de tu saber que é um número bem pequenininho, eu tô feliz. Não é obrigado a saber de cabeça, certo? Tu pega professor aí na esquina, o cara não vai saber de cabeça. Deixa eu dar uma olhadinha. Né? E não tem obrigação, não é que ele vai ser um ruim professor porque ele não decorou uma constante maldita, né? Mas é importante saber que é um número pequenininho. Por que eu sei que é um número muito pequenininho? Porque eu não me sinto atraído pelo prédio, né, cara? A única explicação, já que a massa do prédio é enorme, a minha massa não é tão grande, mas é um número expressivo, 70. Eu posso estar quase encostado no prédio, poucos metros. Se esse número não fosse um número bem pequeno, ao se aproximar de uma massa muito grande, ele ia colar no objeto, né, cara? Então, só de pensar um pouquinho no dia a dia, tu percebe que a constante gravitacional universal é um número bem pequenininho. Show! Se F, o módulo da força de atração entre o Sol e o planeta. Se a massa do Sol se reduzisse à metade, a massa do planeta ficasse 3 vezes maior e a distância entre eles fosse reduzida à metade, o módulo da nova força de atração passaria a ser... Eu gostaria de te treinar para resolver essa situação de duas formas distintas. Uma de cabeça bem rápido e outra fazendo a continha para mostrar que tu sabe provar o teu raciocínio. Pensando de cabeça. Se eu diminuo a massa de um dos objetos, o que acontece com a força? Se esse número aqui cai pela metade, o que acontece com o resultado da conta? Cai pela metade. Cai pela metade. Então, quando ele disse que o Sol ia ter a massa reduzida à metade, eu já descobri que a força caiu pela metade. Então, ficou F sobre 2. Porém, ele disse que a massa do planeta fica 3 vezes maior. Se esse número aqui triplica, o que acontece com o resultado? Triplica, porque são grandezas diretamente proporcionais. Então, quando o planeta aumentou de massa 3 vezes, multiplicou por 3. Tu aceita que, por enquanto, a força está 3F sobre 2? Exato. Multiplicou por 3 e dividiu por 2. Porém, ele disse que a distância entre eles foi reduzida à metade. Se esse número de baixo cai pela metade, o que acontece com ele ao quadrado? Desaparece. Cai 4 vezes, né? Porque dividir por 2 elevado ao quadrado é dividir por 4. Só que se eu diminuo o número de baixo, o resultado aumenta. Lembram? Dividir por um número menor dá um resultado maior. Quer dizer que ter diminuído a distância pela metade fez a força aumentar 4 vezes. Antes estava 3F sobre 2. Agora vezes 4, né? 3 vezes 4? 12. 12F sobre 2. 12F sobre 2? 6F. Então tu vê, se o cara tá em dia com as ideias de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais ao quadrado, ele mata. Mas deixa eu te fazer a prova matemática para tu ver que legal. Primeiro, eu vou escrever a força original. O Sol tinha uma massa Mzão, o planeta tinha uma massa Mzinho e a distância entre os seus centros era D. Então a fórmula para calcular a força original é a própria lei de atração das massas. Só que ele disse que aconteceu alguma coisa bizarra com esse Sol, que ele teve a sua massa reduzida à metade. E o planeta, por algum motivo mais bizarro ainda, teve a sua massa triplicada. Porém, a distância entre eles Diminuiu pela metade. caiu pela metade. Então a nova força, que eu vou chamar de F', para não confundir com a força original F, vai ser M. Gzão, vezes massa do Sol, M sobre 2. M sobre 2, vezes Mzinho do planeta, 3Mzinho dividido, nova distância, D dividido por 2. tudo ao quadrado. É muito comum o aluno colocar o ao quadrado só no D. Aí aquilo ali já vai arruinar a tua conta.
Cara, que conta bonita, hein? Em cima ficou 3, Gzão, Mzão, Mzinho, sobre 2. Dividido por D ao quadrado sobre 4. 4. E isso é uma divisão de fração, não é? É a primeira vezes o inverso da segunda. Obrigado pela participação, galerinha. E aí eu vou simplificar esse 4 com esse 2, que vai dar 2. E a nova força F' ficou 2 vezes 3, 6 Gzão, Mzão, Mzinho, sobre D ao quadrado. Porém, a gente tinha chamado aquilo ali de quanto no começo? De F. Então eu provei matematicamente que a nova força, o F' é 6 F. Provei matematicamente aquilo que nós tínhamos feito mentalmente. Eu só quero que tu saiba fazer dos dois jeitos. Tem que ser dos dois, cara. No vestibular, se tu só sabe fazer com as letrinhas, tu vai perder tempo. Se tu souber fazer de cabeça, tu mata as questões mais simples. Mas e se cair a questão discursiva desse jeito? Tu só responder de cabeça não vai ganhar o ponto. Tens que documentar como é que tu chegou àquela conclusão. Por isso que para tu ser um aluno top nessa parte, tens que saber fazer algebricamente e mentalmente. E na força que só colocou 6F? Ali no final. Porque isto aqui, ó, eu tinha chamado de F, tá vendo? Eu isolei numa e substituí na outra. Eu troquei isso aqui tudo por F, porque ó, isso aqui é igual a isso, né? Então eu tenho o direito de arrancar essa encrenca toda e colocar F no lugar. Show de bola. Página 8, ele fala sobre a determinação do peso de um corpo. Faz uma continha que eu acho que eu já fiz para vocês, né? Até agora, antes de a gente conhecer a lei de atração das massas, quando no ensino fundamental a gente ia calcular o peso de um objeto, a gente fazia M vezes G. Nem todo mundo que teve ciências chegou a calcular peso de objeto. Mas o clássico no ensino fundamental é o cara calcular o peso com aquela formulazinha ali. Força, peso é a massa do corpo multiplicada pela aceleração da gravidade. Mas nós já vimos a segunda lei de Newton física, meu amor? Não vimos ainda? Quando a gente ver a segunda lei de Newton, eu vou poder te mostrar por que a fórmula tem esse formato. Só que peraí, o peso, na verdade, é uma força gravitacional. Então, se eu quiser chamar isso aqui de P, eu tenho todo o direito. E se o P pode ser escrito de um jeito ou do outro, então eu posso igualar essas fórmulas, né? Olha o que acontece quando eu pego a fórmula clássica do peso e comparo com a nova fórmula. Mzinho vezes G é igual A G, G, Mzão, Mzinho, dividido por D ao quadrado. Cortando o Mzinho de um lado com o Mzinho do outro, eu acabo mostrando a vocês que a aceleração da gravidade de um planeta depende de quê? Grave. Da massa desse planeta e da distância do centro do planeta até a sua superfície, que nós chamamos de Raio. raio do planeta. Por isso que eu posso dizer que a aceleração da gravidade de um planeta depende exclusivamente de sua massa e de seu raio. Dobrando a massa de um planeta, mantendo o seu tamanho constante, o que acontece com esse G? Dobra, porque são grandezas. Se eu triplico o raio de um planeta mantendo a sua massa constante, o que acontece com a aceleração da gravidade na sua superfície? Cai 9 vezes. Cai 9. Por que 9? 3 ao quadrado? 9. E cai porque aumentar o denominador diminui o resultado da divisão. Certo? Simples assim. Mas, por exemplo, quando eu boto um satélite para orbitar em torno da Terra, esse satélite não está se arrastando no chão, né? Imagina, lá vem o satélite, eu acho. Faz sentido, né? Ele está numa certa distância, que eu vou chamar de altura. H em inglês, para inglês ver. Tudo bem? Então, o que vai mudar na minha fórmula se eu estou querendo calcular a aceleração da gravidade onde está o satélite? Eu só tenho que somar no raio do planeta a altura, porque o raio do planeta mais a altura é a distância até o centro do planeta. Muitas pessoas pensam que quando um astronauta é filmado lá na Estação Espacial Internacional, ele está flutuando, né? As pessoas leigas acham que é porque a aceleração da gravidade lá é baixa. É mentira! A aceleração da gravidade do planeta Terra é aproximadamente
9. 10 metros por segundo quadrado, tô satisfeito. 9.8, top já. Show. Lá onde está o satélite, cara, é 8, alguma coisa. Então é grande a aceleração da gravidade. A sensação de flutuação é uma coisa chamada imponderabilidade, porque na verdade orbitar o planeta é como cair em torno do planeta para sempre. Lembra? Curva fechadinha, né? Quem foi que fez o corpo fazer a curva? O peso, a gravidade. Se eu aumento a velocidade, a curva ficou mais fechada ou mais aberta? Mais aberto. E se eu jogo com tanta força que a curva que esse corpo vai fazer vai ficar igual à curvatura da Terra, o corpo já não encosta mais na Terra, né? Isso é orbitar. Orbitar é estar caindo ao redor de um corpo, só que sem nunca bater no chão. Tudo bem pra vocês? A velocidade tem que ser grande, tu vê, né? Com a ideia do giz, tu percebe. Pô, arremesso com uma certa velocidade e vai fazer uma curvinha, vai bater no chão logo. Imagina a velocidade para dar uma curva de raio 6.500 km, que é o raio do planeta, né? Outra, eu não vou poder fazer isso aqui na atmosfera, porque a velocidade vai ser tão grande que o corpo em atrito com a atmosfera vai queimar. Por isso que eu só posso lançar um satélite lá nas alturas onde o ar é extremamente rarefeito ou praticamente não existe. Mas ele fica com uma velocidade grande, uma hora ele não deveria cair. Pior é que não, porque o que é cair? Para tu poder cair, o corpo vai ter que fazer uma curva mais fechada que o raio do planeta. Se o corpo está caindo com uma curvatura igual ao raio do planeta, não tem mais o porquê ele encostar, né? E se for muito grande a velocidade, ele escapa do planeta. Certo? Então tu vê, tem que ter uma velocidade calculada para o teu satélite ficar no lugar onde tu quer que ele fique. Certo? Então, nós já tínhamos chegado a comentar sobre isso, né? Concorda? Quanto maior é a altura de órbita do satélite, menor a aceleração da gravidade no local. Concorda comigo? Sim. Mas nunca poderemos dizer que não tem gravidade. O astronauta está flutuando por isso. Porque se não tem gravidade, por que cargas d'água ele fica orbitando o planeta? Um corpo que não está recebendo força não pode ficar fazendo uma curva, lembra? Ele teria que andar em linha reta. Então cuidado com essa análise que o vestibular tem cobrado bastante. Feita essa revisãozinha, que ela ocorre lá na página 9, né? Seria legal dar uma lida. Não entendeu uma vírgula, sublinha e traz para o apoio para a gente discutir. Fala de foguete, lá na questão 10. Vamos dar uma olhada, ó. Aquela seçãozinha tecnologia, faço questão de ler com vocês. Você já reparou que as bases de lançamento de foguetes normalmente se localizam em regiões próximas à linha do Equador? No Brasil, por exemplo, desde 1989, existe o Centro de Lançamentos de Alcântara, que se localiza a pouco mais de 400 quilômetros de São Luís do Maranhão. A latitude desta base é 2 graus e 18 minutos sul. Nos Estados Unidos da América tem-se a conhecida estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, que se situa a latitude aproximada de 28 graus e 22 segundos norte, e 22 minutos norte. Mas qual é a vantagem dos lançamentos de foguetes serem realizados em locais próximos à linha do Equador? A figura abaixo mostra 2 pontos, A e B, em que serão lançados foguetes em diferentes latitudes. Então ele fez um desenhozinho do planeta Terra, escreveu o raiozinho aqui no Equador e escreveu o raiozinho Rzinho no ponto B ali, mais próximo do polo. Considerando-se que o movimento de rotação da Terra, os pontos em que se localizam os foguetes A e B descrevam circunferências de diferentes raios, Rzão e Rzinho, respectivamente, no mesmo intervalo de tempo. Faz sentido, né, cara? Se a Terra está girando, um cara que está aqui e um cara que está aqui, ambos descrevem um círculo, né? Junto com o planeta, lembra que eu comentei isso contigo, né? Só que esse cara dá uma volta menor no planeta, enquanto esse cara dá uma volta maior, né? E como o planeta completa a volta no mesmo tempo, os pontos A e B vão dar uma volta no mesmo tempo. A única explicação é que o foguete lançado do ponto A já tem uma velocidade maior, mesmo estacionado, né? Ele já tem uma velocidade maior do que o foguete lançado do ponto B. Por isso que eu procuro o Equador. O Equador, porque aí, quando a Terra está girando, o foguete já tem a velocidade de rotação da Terra, só precisa acrescentar uma velocidade a mais. Certo? Cheguei a calcular para ti qual é a velocidade de rotação da Terra do Equador comparado com o Polo. Dá para fazer essa conta. Chegamos a fazer, né? Uns 1.600 e pouco, não fizemos? Já vamos fazer já essa conta.
Continuando, assim, desta forma, a velocidade escalar com que o foguete A teria a ser lançado ao espaço, caso cessasse a rotação terrestre, seria maior que a do foguete B. Assim, a menor aceleração gravitacional aparente experimentada por corpos situados em regiões próximas à linha do Equador faz com que lançamentos de foguetes tornem-se mais fáceis e menos dispendiosos em locais de baixa altitude. Então tu vê, além disso, ele falou da aceleração da gravidade ser menor no Equador, né? Vocês lembram por quais dois motivos a aceleração da gravidade é menor no Equador? A Terra é achatada e, além disso, a Terra gira. São os dois fenômenos que favorecem. Então tem dois fatos. A Terra girando, quem está no Equador já tem uma velocidade maior do que quem está no polo. Ponto 2. Como a Terra é achatada, quem está no polo está mais próximo do centro da Terra, então é atraído com mais intensidade. Esses dois fatores nos fazem procurar base de lançamento no Equador. Só estou discutindo isso contigo porque o vestibular pode te perguntar sobre essa ideia aqui. Ah, tu imagina poder curtir um lançamento de um foguete, diz que é algo que mexe com a pessoa, tu ver o lançamento de um foguete. Isso é uma coisa que não tem como descrever. Não é bombinha de São João, né, meu querido? Página 11, pedi para vocês fazer, página 11? 11 e 12, oh yeah. Página 11, questão 1. Somatóriozinho para tu começar a te acostumar com a UFSC. Um lugar bom para tu estudar.